Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Lânia e hoje mais uma aula de redação. Bom, hoje nós iniciaremos a quarta etapa e o conteúdo abordado é o gênero textual entrevista. Bom, gente, lembrando a vocês que a atividade vai estar disponível na agenda eletrônica. Vocês acessam a agenda eletrônica, copiem a atividade no caderno, tá bom? E pode estar respondendo. Bom, então vamos começar com o nosso gênero textual de hoje, entrevista. Esse gênero, gente, ele está presente no livro 4, tá bom? E aqui nós iremos aprofundar mais esse conteúdo. Bom, então vamos para a definição. É o gênero textual com função geralmente informativa, veiculado sobretudo pelos meios de comunicação, jornais, revistas, internet, televisão, rádio, entre outros. Ou seja, a principal função, geralmente a principal função de uma entrevista é o que? Informar sobre alguma coisa. E para informar, levar esse assunto ao público, eles utilizam os meios de comunicação, que são jornais, revistas, internet, televisão, rádio e outros, né? É uma conversa ou diálogo entre duas pessoas denominadas entrevistador e o entrevistado. Então, gente, é um diálogo, ou seja, uma conversa entre as duas pessoas, certo? Que é o entrevistador, que é quem vai entrevistar, quem vai fazer as perguntas, e o entrevistado, que é quem irá responder essas perguntas. Bom, objetivos. Uma entrevista, gente, ela tem alguns objetivos. Primeiro, extrair declarações e informações. Então, através de uma entrevista, eu posso estar extraindo algumas informações ou declarações de uma pessoa. Por exemplo, se eu for entrevistar um criminoso, eu sou um delegado, estou entrevistando um criminoso. Então, eu vou tentar extrair algumas informações dessa pessoa, através de algumas declarações. Fazer com que o leitor ou espectador se interaja com o conhecimento do entrevistado sobre um determinado assunto. Ou seja, outro objetivo, gente, é fazer com que a pessoa, o espectador ou o leitor, ela interaja, ela aprenda, ela adquira conhecimentos, com as respostas do entrevistado. Construir conhecimento social. Bom, se você está assistindo ou lendo uma entrevista e está aprendendo alguma coisa, você está recebendo um conhecimento. E através disso a gente chama de construir esse conhecimento social, ou seja, construir um conhecimento sobre determinada sociedade, sobre algo que nos cerca. Bom, e quais são os tipos de entrevista, A gente sempre quando fala de entrevista, lembra daquela entrevista lá do jornal, a entrevista da revista, mas não são só essas, tá bom? Nós temos a entrevista de emprego, que é aquela em que uma pessoa vai em um determinado local, uma empresa, para poder conseguir tentar, um emprego, conseguir uma vaga naquela empresa. E aí ela conversa com a pessoa encarregada, sobre esse encarregada de dar essas entrevistas. E aí essa pessoa vai te perguntar sobre a questão de profissão, vai ver como você fala, como você se comporta, Isso é uma entrevista de emprego. Nós temos a entrevista psicológica, que é aquela em que você vai no psicólogo e ele vai te perguntando o que você sente, como você está, e você vai respondendo, tá? Então é uma entrevista psicológica. Nós temos a entrevista social. Por exemplo, quando chega um funcionário do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele chega na sua casa, quando eles vão realizar, por exemplo, o censo, eles fazem várias perguntas: quantas pessoas moram nessa casa, quantos aparelhos eletrônicos tem nessa casa, quantos cômodos tem nessa casa, a renda da família, quantos filhos. Então, isso é uma entrevista social. Tá bom? Que você vai dizendo como você é, como é a sua família. Isso acontece também, às vezes, com os agentes de saúde. Ele passa na nossa casa e vai fazendo aquele perfil da nossa família. E a entrevista médica, quando você vai ao médico, ele começa a encher a gente de perguntas, Como é que você está, o que você está sentindo, como é a sua alimentação, sua rotina, se você faz atividade física. Então, isso é uma entrevista médica, diretamente com o médico. Bom, nós temos também mais dois tipos, que é a dirigida e a não dirigida.
A dirigida, ela visa obter informações detalhadas sobre uma experiência vivida pelo entrevistado, acontecimentos, tragédias. Não há um guia de perguntas, somente tópicos. A gente chama de dirigida, gente, por quê? Porque você já sabe qual é a direção que você vai tomar nessa entrevista. Apesar de não ter perguntas, tópicos tipo família, carreira, futuro, ele coloca tópicos e vai perguntando para a pessoa sobre esses tópicos. Mas geralmente ela vai pegar um entrevistado que tenha acontecido alguma coisa com ele naquele momento, né? Naquelas proximidades daquele tempo. Aconteceu alguma coisa com o entrevistado, ela aproveita e faz essa entrevista e chama dirigida, porque você sabe qual é mais ou menos o rumo que ela vai tomar. Não dirigida, ela é utilizada em investigação social. As perguntas são preparadas com antecedência. Imagina que aconteceu um crime, certo? O delegado não sabe, aí tem uma pessoa que está sendo acusada. Ele não sabe se aquela pessoa é culpada ou se aquela pessoa é inocente. Então, ele vai fazer várias perguntas para tentar descobrir alguma coisa. A gente chama de não dirigida porque ele não sabe o rumo da conversa, né? Ele não sabe se realmente a pessoa é culpada, se não é, então ele não sabe como vai. Ele vai criando as perguntas, ele prepara essas perguntas, né? E ele vai vendo que rumo vai tomando de acordo com as perguntas. E também nós temos outro tipo, que é a jornalística, que é a que vocês mais devem conhecer, que é aquela que está passando na TV, que a gente está vendo na internet, né? São as entrevistas jornalísticas. E elas têm alguns tipos. A individual, que é somente o entrevistado e o entrevistador e é previamente agendado. Por exemplo, eu quero conversar com o Dr. Drauzio Varela. Então, eu ligo para ele, agendo, né? E essa entrevista vai ser o quê? Somente eu e ele. Então, a gente chama de individual. A de rotina, que são aqueles acontecimentos cotidianos, né? Acidentes, assaltos, que é aquela que você vai ver o repórter noticiando e ele vai e pergunta, houve, por exemplo, um assalto no supermercado. E aí o repórter vai e pergunta para o dono do supermercado o que aconteceu. Então, é um acontecimento cotidiano, por exemplo, acidentes, assaltos, são coisas que acontecem no nosso dia a dia, né? Então, essa é chamada de jornalística de rotina. Tem também a jornalística em grupo, que é aquela coletiva de imprensa, né? Que são vários repórteres ao mesmo tempo fazendo perguntas, né? Por exemplo, após um jogo de futebol, um evento esportivo, geralmente vai lá o técnico, algum jogador da partida, e eles sentam e vários repórteres ficam fazendo perguntas. Então, isso é uma entrevista em grupo, que é uma coletiva de imprensa. Tem também a exclusiva, né, que é uma informação desconhecida, concedida apenas no jornalista. Quantas vezes a gente não vê, às vezes, na propaganda? Entrevista exclusiva com tal pessoa, né? Entrevista exclusiva com o Neymar, por exemplo. Então, assim, nesse caso, a pessoa que vai ser entrevistada, ela vai dar uma informação que até então é desconhecida e ela vai conceder essa informação para aquele jornalista, né? Então, ou seja, exclusivamente para ele. Então, é exclusiva. Temos também a jornalística de pesquisa, que ela é realizada com especialistas que devem dar informação técnica, né? Então, assim, essa de pesquisa, você vai, digamos que está tendo uma pesquisa, por exemplo, sobre o Covid, né? O coronavírus. E aí, ele vai conversar com especialistas, com médicos, infectologistas, são especiais cientistas, né? Isso vai trazer uma informação técnica nova e vai dar uma maior credibilidade ao texto, né? Se você olha e vê, tem um especialista aqui, ele é um infectologista, então dá aquela credibilidade, você acaba confiando mais naquele texto. Temos também a opinativa, né, que é feita com pessoas que possuem experiência e conhecimento sobre determinados assuntos, atletas, estudiosos, artistas. Então, a opinativa, você vai conversar com uma pessoa que tem experiência sobre um assunto. Por exemplo, se você você quer falar sobre futebol, você chama o quê? Um especialista de futebol e ele vai conseguir dar a opinião dele, falar sobre um determinado assunto, no caso, futebol, né? Então, sempre vai ter a presença de pessoas que têm experiência e conhecimento sobre aquele assunto. Temos também a de personalidade, que descreve a vida de uma pessoa famosa, os hábitos, histórias de vida, curiosidades. Então, digamos que eu vou fazer uma entrevista com um ator famoso. Aí eu vou descrever ele, vou fazer perguntas sobre a vida dele, a história de vida, curiosidades, infância, né? Então, essa é a chamada de personalidade.
Bom, agora vamos conhecer algumas características presentes no gênero entrevista. Primeiro, a gente, marcada pela oralidade, ou seja, os diálogos, né? Essa questão da oralidade, gente, é o que? O processo oral, o diálogo, a conversa. Ah, Tiane, mas tem entrevistas que são só escritas. Mas antes você conversou com aquela pessoa, antes de transcrever aquele texto, geralmente você conversou com aquela pessoa, nem que seja por telefone, mas você conversou com aquela pessoa. Então, mesmo assim, mesmo sendo transcrita, houve o diálogo antes. É um texto informativo e ou opinativo, ou seja, é um texto que vai trazer uma informação, né, sobre determinado assunto ou a opinião de uma pessoa sobre determinado assunto. Presença de discurso direto, ou seja, reprodução fidedigna da fala do entrevistado. Não diz a história do entrevistador reproduzir a fala do entrevistado. A gente chama disso aqui de discurso direto. Vai estar a fala do jeito que ele falou. Se ele falou daquela maneira, vai estar do mesmo jeito na escrita. Função social, porque é uma difusão do conhecimento, né? Ela é um difusor de conhecimentos. Então, as entrevistas elas vão trazer conhecimento para a gente sobre determinado assunto, então ela tem essa função social. Discurso coerente, né? Ou seja, aquele discurso que faz sentido, né? Que tenha coerência, ou seja, a resposta realmente condiz com a pergunta, né? E aí a gente chama esse discurso coerente. Marcas de oralidade, geralmente entre parênteses. Por exemplo, digamos que você fez uma pergunta e o entrevistador começou a sorrir naquele momento. Então, você coloca entre parênteses, risos. Se ele ficou zangado, ficou chateado, você coloca, ficou sério. Né? Você vai colocando isso entre parênteses para poder a pessoa que está lendo conseguir imaginar como é que foi aquela resposta, como é que foi aquele momento. Mescla a linguagem formal e informal, que é descontraída, ou seja, cuidado. A gente fala de linguagem informal é justamente porque você vai ter aquela reprodução fidedigna da fala do entrevistado. Então, às vezes, acaba tendo uma linguagem mais informal. Mas isso não quer dizer que vai estar lá cheia de gírias. Ah, Tiane, mas digamos que ele falou gírias na hora da resposta dele. Mas você coloca, né, entre as aspas para poder saber que é uma palavra informal, né? Pode acontecer isso porque você tem que reproduzir a fala do entrevistado, mas a prevalência é da linguagem formal. Imparcialidade do entrevistador, ou seja, o entrevistador não tem o direito de dar a opinião dele sobre nenhuma resposta do entrevistado. Ele vai simplesmente perguntar e relatar a resposta, ele não pode dar a sua opinião. Bom, agora nós iremos para as etapas de uma entrevista, né? Quais são essas etapas? Como é que você faz uma entrevista? Então, a primeira coisa é a definição do tema, tá? Por que eu tenho que definir esse tema? Bom, porque através dessa definição do tema é que eu vou procurar a pessoa que tem maior conhecimento sobre aquele assunto e, ou seja, vai ser quem? O meu entrevistado. Então, se eu definir o tema, o meu tema é saúde, então eu vou procurar uma pessoa que tenha bastante conhecimento sobre a área da saúde. E aí, eu vou entrevistar essa pessoa. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é definir o meu tema. Depois, o meu roteiro. O roteiro é aquela estrutura que vai me nortear. Ou seja, vai me dar uma direção do que eu tenho que fazer. Se eu vou fazer perguntas, se serão tópicos. Então, eu crio esse roteiro para poder ter um direcionamento. Transcrição e título. Ou seja, digamos que eu fiz uma entrevista oral com essa pessoa. Fiz lá, anotei as respostas. Aí, agora eu vou transcrever e criar um título para minha entrevista. Lembrando que o título da entrevista, gente, ele tem que chamar a atenção do leitor. E por último, a revisão, né? Que sempre que a gente escreve um texto, nós temos que revisar esse texto, ver se não está faltando nada, se não tem nenhuma palavra que foi escrita de maneira incorreta, se não está faltando uma pontuação, se não tem um erro de regência, de concordância. Então, revisar o texto é uma etapa importantíssima. Bom, e depois disso tudo nós temos que ver a estrutura, né? Como é que a minha entrevista, né, depois que eu criei essa etapa, fiz a entrevista, como é que ela tem que ficar estruturada para ser publicada? Primeiramente a manchete ou o título, que tem que ser chamativo, tem que ser interessante para prender a atenção do leitor. E aí vem uma apresentação que vai destacar o perfil do entrevistado e a sua experiência profissional. Lembrando que o entrevistado geralmente pode ser uma personalidade, uma pessoa com conhecimento sobre determinado assunto. Então, nada melhor do que você colocar o perfil dele, né?
nome, a idade, a experiência profissional, qual é a profissão dele, né? A formação acadêmica, isso é super importante. E depois você vai ter o quê? As perguntas e as respostas. Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido todo o nosso conteúdo. Se houve alguma dúvida, anota essa dúvida, tá bom? Aparece nas nossas videoconferências e tira essa dúvida. Continue acompanhando nossas postagens na agenda eletrônica, estudem e se dediquem. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, pessoal!